mecânicos translacionais, tá? O que são sistemas mecânicos translacionais? São sistemas mecânicos que fazem movimento ou no eixo X ou no eixo Y, tá? Então, eles só fazem movimentos translacionais. Agora, a gente vai começar, tá? Com esse daqui, que também é movimento mecânico, tá? Só que ele é um movimento mecânico que a gente chama aqui de movimento mecânico rotacional. Está vendo aqui a tela? Tô. Tá? Então, vamos lá. Olha só. Os elementos do sistema mecânico, tá? Então, o que é um sistema mecânico rotacional? Então, enquanto o sistema mecânico translacional faz movimentos no eixo X e no eixo Y, ou seja, movimentos que deslocam, tá? Com deslocamento desses dois eixos, a gente tem sistemas mecânicos translacionais, a gente tem de monte, né? Então, pistões, seja pistões pneumáticos ou pistões elétricos, sistema de amortecedor, tá? Sistema anti-ruído, tudo isso são sistemas que a gente pode modelar, que são sistemas mecânicos translacionais. Agora, a gente vai falar um pouquinho de sistema mecânico rotacional. E aí você me pergunta, é importante a gente falar de sistema mecânico rotacional? E eu te falo, extremamente importante. Por quê? Por que é importante a gente falar de sistema mecânico rotacional? Que forma que hoje em dia, tá? 90%, quer dizer, desculpa, 80% da energia elétrica gasta no Brasil é gasta por motores elétricos, tá? Então, 80% da energia que a gente tem no Brasil hoje em dia é gasta por motor elétrico. Então, bem dizer, 80% da nossa energia é utilizada para fazer movimento rotacional. Porque motor nada mais nada menos do que faz movimentos rotacionais, tá? E esse movimento pode ser acoplado a eixo, acoplado a várias coisas e transmitir esse movimento, tá? Mas 80% da nossa energia é utilizada para produzir um movimento rotacional. Então, dá para a gente ver a importância de ter um sistema rotacional, né? Então, vamos lá. Então, olha só, como eu falo para vocês desde o começo da matéria, a gente precisa identificar o tipo de sistema, tá? Então, sistemas mecânicos, então se o sistema ele é elétrico, a gente resolve ele, a gente consegue modelar ele através das leis de Kirchhoff, tá? Se o sistema é mecânico, é através da segunda lei de Newton. Vale isso para a segunda lei de Newton para sistemas translacionais, tá? E sistemas rotacionais, a gente utiliza a lei de Newton adaptada para sistemas rotacionais, tá? Então, olha só, se a força causa um movimento translacional, a gente chama essa força de força, né? Se essa força causa um movimento rotacional, ela tem um nome especial, não tem? Você sabe qual que é esse nome? Torque, né? Isso. Então, olha só. Então, a segunda lei de Newton, tá? A segunda lei de Newton para sistemas translacionais é isso daqui, ó. Somatório das forças é igual a massa vezes a aceleração, tá? A gente usa para movimento rotacional a mesma lei, tá? Só que olha só, só que a gente usa ela adaptada para movimento rotacional. Então, o que ela fala para a gente aqui? Que é a segunda lei de Newton. O somatório de torques envolvido no corpo, tá? Então, os somatórios de forças que fazem esse corpo rotacionar é igual a J, tá? E o que é o J? O J, ele é o meu momento de inércia, tá? Então, é a força necessária para tirar o corpo da inércia. É o equivalente da massa.
é o equivalente da massa na segunda lei de Newton translacional. Vezes, então a gente pode escrever assim também, ó. Torque, o somatório dos torques é igual a J vezes a aceleração. Só que qual que é a aceleração aqui? Não, é a aceleração centrípeta, tá? A aceleração centrípeta, se eu derivar ela uma vez, então se a gente pegar aqui a aceleração centrípeta e derivar ela uma vez, a gente tem aqui, ó, a velocidade angular, ômega, tá? Se a gente pega ela e deriva ela... Opa, deixa eu apagar aqui. Se eu pego aqui, ó, se eu pego a minha angular, pego a minha velocidade angular e derivo uma vez, eu tenho aqui, ó, o meu deslocamento angular, que é o ângulo que eu rotaciono, que é o meu ângulo θ. Se eu pego, então, a minha aceleração centrípeta e derivo ela duas vezes, tá? Ó, se eu derivo uma vez, eu tenho a velocidade. Derivando a velocidade mais uma vez, eu tenho o deslocamento angular. Então, olha aqui. A aceleração centrípeta, ela é igual a θ. Então, ó. Então, desculpa. No lugar da aceleração, a gente pode colocar θ duas linhas, tá? Então, peraí, aqui é o contrário. Opa. Aqui. Ou apago. Aqui é o contrário. Deixa eu apagar a borracha aqui. Então, ó. Na verdade, é aqui, ó. Se a gente derivar a velocidade uma vez, a gente tem. Se a gente derivar o deslocamento uma vez, a gente tem a velocidade. E se a gente derivar o deslocamento duas vezes, a gente tem a aceleração centrípeta. Então, no lugar da aceleração centrípeta aqui, a gente pode colocar a derivada da segunda do deslocamento angular, tá? Então, olha só, pessoal. Então, Ô, olha Luiz, volta aí, volta de novo aqui a tela. volto. Aí esse AC aqui, ó, velocidade centrípeta, você derivou É, ela, virou, aceleração centrípeta. virou a primeira e a Ó, terceira igual. então, olha só. Deu ômega Ó, ali. se você pega a velocidade e deriva uma vez, você tem aceleração, tá? Se você pega a aceleração, esse ômega aqui, ó, é a aceleração angular, tá? Então, o que que é aceleração centrípeta? É a aceleração na rotação. O que é a velocidade centrípeta? É a velocidade de rotação. RPM, RPH, tá? É, O que é o θ? É o deslocamento angular. Então, ele deslocou 60 metros, 30 metros, graus, desculpa, 60 graus, 30 graus. Então, olha, a aceleração a gente pode escrever como uma derivada da primeira da velocidade, tá? A aceleração, essa aceleração aqui, ó, aceleração linear, a gente não pode escrever como a derivada da primeira da velocidade? sim. A aceleração centrípeta, a gente pode escrever como a derivada da primeira da velocidade angular, tá? Então, é A que o velocidade... terceiro ali, ó, você derivou a aceleração centrípeta, e você deu outra, deu θ Ó, vamos duas. lá. Vamos lá. Vou chegar, você vai entender, ó. A velocidade. A gente não pode substituir velocidade pela derivada da primeira do deslocamento? Sim. Não pode? Então eu posso substituir velocidade angular pelo derivada da primeira do meu deslocamento angular. Posso? Certo, certo. Olha aqui, se eu derivo uma vez, eu tenho a velocidade. Se eu derivar de novo, eu tenho a aceleração. Então, a aceleração linear, a gente pode escrever como a derivada da segunda do deslocamento linear, não posso? Quando tem aceleração, eu não posso escrever como derivada da segunda do Entendi. deslocamento? Então, a minha aceleração centrípeta, eu também posso escrever como a derivada da segunda do meu deslocamento angular. Tá Entendi. bom? Então, olha aqui. Dessa forma,
a gente pode perceber que a grandeza física utilizada para sistemas mecânicos rotacionais, tá? Então, o deslocamento é o deslocamento angular θ. Opa. O deslocamento é o deslocamento angular θ. Tá? A velocidade, tá? É a velocidade angular ômega, radianos por segundo. E a aceleração, tá? É a minha aceleração centrípeta em radianos por segundo ao quadrado. E o torque é em newtons por metro, tá? Então a gente vai trabalhar e o meu momento de inércia é J, tá? Então olha só, mesma coisa que a gente... Então olha, é muito parecido com o sistema mecânico. Então acompanha comigo aqui, ó. No sistema mecânico, tá? No sistema mecânico, se a gente voltar lá na primeira tabela, em uma mola, tá? A força na mola é a constante da mola vezes a constante da mola vezes o deslocamento angular, né? Vezes o deslocamento linear. Na mola, quando a gente vai rotacionar ela, tá? O torque na mola é a constante K vezes o deslocamento angular. Então a gente basicamente trocou o F por torque, tá? E o X por θ. Tá? Mas a ideia é a mesma. Então, olha, no amortecedor viscoso ou no atrito viscoso, olha só, a força no amortecedor viscoso não era a constante vezes a velocidade linear, tá? No movimento rotacional, o torque no amortecedor viscoso, ele é a constante de viscosidade vezes a velocidade angular. Então, basicamente, a gente trocou, tá? A gente trocou a força pelo torque, a constante é a constante, e a gente trocou velocidade linear por velocidade angular. E a inércia, tá? Olha aqui, a inércia ou a massa no sistema translacional é a massa vezes a aceleração. Ou a derivada da segunda, aqui, ó, mesma coisa, ó, a gente trocou só a força, a gente trocou por torque, a massa, a gente trocou por J, e o deslocamento a gente trocou por θ, tá? Mas é a mesma ideia, tá? Se você entendeu movimento mecânico translacional, você vai entender movimento mecânico rotacional, porque é a mesma ideia, tá? Então vamos fazer esse exercício para você poder acompanhar. Então vamos lá, ó. Parei de acompanhar. Ó. Então olha aqui. Eu vou mudar minha câmera aqui, ó, tá? Então vamos lá. Tá vendo o quadro aí? Luiz, tá vendo o quadro? Tá? Ó, eu vou mudar. Eu peguei esse quadro aqui. Vamos ver se dá certo, tá? Ele é uma experiência que eu tô fazendo. Todas as outras turmas deu muito certo, tá? Mas a turma que eu tô mais a classe que eu tô mais reticente é essa daqui, por questões de... As contas são muito grandes, né? É um pouquinho, né? Então, e o quadro aqui é reduzido. Lá na faculdade, lá na faculdade eu trabalhava com quadro gigante. E lá ainda baixava, subia o quadro, né? Baixava e subia o quadro. Bom, Aproveitar bastante do quadro. vamos ver se dá certo. Então, ó, acompanha aqui comigo. Eu quero resolver esse exercício aqui, ó. Vou desenhar aqui no quadro.
Então, a gente tem aqui, ó, tá? Um exercício simples. Então, eu tenho aqui, ó, um coeficiente de amortecimento viscoso, tá? E aqui, uma mola. Essa daqui tem coeficiente D, esse daqui tem coeficiente K. Está conseguindo... Tá conseguindo... de boa? Tá conseguindo ver aí? Tô. Tá? Então, vamos lá. Ó, ligados, tá? Eles estão ligados aqui a um corpo de constante J, tá? E ó, então aqui ó, nesse corpo, tá? Eu vim aqui ó e coloquei, tá? Uma força rotacional aqui, que é um torque θ de T, tá? Então eu fui lá no corpo e causei uma força, um torque. O que é um torque? É uma força rotacional. Então eu causei essa força. Em resposta, tá? Esse meu corpo aqui, em resposta, esse meu corpo aqui começou a rotacionar, tá? Com um deslocamento θ de T, tá? E eu quero achar, tá? A função de transferência para esse sistema, que eu coloco como a minha entrada o meu torque de T. Então, a minha entrada é a minha força e a minha saída é o deslocamento angular que eu vou ter com essa força, tá? Então, ó, eu dou o torque, é a minha entrada, e a minha saída é o meu θ de T. Como que a gente faz isso? Bom, olha só, a gente faz isso da mesma forma que a gente faz um sistema mecânico. Então, o passo para a gente resolver um sistema mecânico translacional e rotacional é a mesma forma. Então, a primeira coisa que a gente faz é fazer o diagrama de corpo livre, tá? Então, aqui eu tenho um corpo J, tá? Então, eu vou ver todas as forças que estão envolvidas nesse corpo. Então, ó, nesse sentido aqui, ó, eu tenho um torque T de T, né? Então, nesse sentido aqui, eu tenho um torque T de T. No sentido, olha só, então eu vou rotacionar esse meu eixo, que tem momento J. Esse momento J, tá? Esse meu eixo, ele está preso na parede aqui, não tá? Ele está preso por uma mola de constante K, ou um bastão qualquer que tem uma mola de constante K e um amortecedor viscoso. Então, quando eu for rotacionar nesse sentido, esses corpos vão fazer força no sentido contrário, né? Então, olha só, nesse sentido aqui, eu tenho torque de T, tá? Por que ele vai fazer sentido no contrário? Porque ele está preso em uma parede. Então, a gente vai ter aqui, ó, contra o meu T de D, porque T de D é o torque contrário do meu amortecedor viscoso, tá? E no mesmo sentido do T de D, eu vou ter o meu T de K. O que é o meu T de K? Tá? É o torque do meu, é o torque contrário da minha mola. Tá joia? Tá conseguindo enxergar bem? Pô, tem só a luz no meio aí, mas... É a luz aqui de casa, que não tem jeito. Deixa eu ver se eu consigo mexer nela aqui para não atrapalhar tanto. Não mudou nada, né? Não. Ah, mas tá bom. É que não tem. Eu vou tentar não escrever nela. Eu não escrevi nada nela, ó. Tá tanto sabendo que aqui, ó. Então vamos lá, ó. Então eu fiz o diagrama de corpo livre. Próximo passo aqui
Ó, posso até chegar mais perto aqui para você ver, ó. Tá vendo o diagrama de corpo livre? Então a gente tem, ó, o torque nesse sentido, tá? Então o torque é essa minha força T, minha força de entrada. Então, olha, como eu vou estar rotacionando esse corpo nesse sentido aqui, ó. Então eu vou estar rotacionando ele nesse sentido, tá? Olha só, esse corpo está preso por esses elementos aqui, ó, tá? Um amortecedor viscoso e uma mola. Então, quando eu vou rotacionar, como ele está preso aqui, esses corpos aqui vão fazer forças contrárias. Eu chamei aqui T de D e T de K, tá? Então, ó. Aí não tá para os dois pro mesmo lado? Ó, o torque tá para um lado, não tá? Certo. Ele está fazendo a força nesse sentido aqui, ó. Não, o torque. Aqui, ó. Esses aqui, ó, vão fazer no sentido contrário, né? Então, aqui a gente está olhando assim, ó. Aqui a representação tá assim, ó. Aqui a gente está olhando de frente, ó. Os dois vão fazer o contrário do torque. Sentido. O restante está no sentido contrário. Ah, ele é contrário ao torque. Contrário ao torque. Os dois. Eu pensei que o D e o K eram um contrário do outro. Não. O TD e o TK estão no mesmo sentido e os dois são contrários ao torque. Ah, entendi. Então vamos lá. Ó. Então a gente tem aqui, ó. Bom, fiz o diagrama de corpo livre. O próximo passo é fazer a segunda lei de Newton para todos os corpos. Então, ó. Então, vamos fazer aqui, ó. Segunda lei de Newton. O que a segunda lei de Newton, adaptada para movimentos rotativos, fala para a gente? Segunda lei de Newton, adaptada para movimentos rotativos, fala para a gente o seguinte, que o somatório, então aqui, o somatório de torques no corpo, tá? É igual o momento angular vezes a aceleração centrípeta. Então vamos lá. Somatório de torques que estão no corpo, a gente faz os torques que ajudam positivo menos os torques que ajudam negativo. Qual o torque aqui que está ajudando o movimento? É o torque T? É o T, né? É a minha entrada. Então, T, ó. T. De T eu coloco nesse sentido. Tem mais algum no mesmo sentido de T? Não. Não, né? Então, a gente vai colocar aqui, ó, menos. Agora, no sentido contrário, a gente tem aqui, ó, T de D, que é a força, que é o torque do amortecedor viscoso, menos T de K, que é o torque na minha mola. Tudo isso é igual a J vezes a aceleração centrípeta. Tá? Luiz. Oi. Mas, por exemplo, esse amortecedor viscoso e esse amortecedor de mola aí, eles têm alguma função? Tipo assim, eles amortecem alguma coisa ou eles são como se fosse uma peça rígida aí? Olha só, essa primeira aqui, ela é uma representação, tá? Mas, ó, esse primeiro caso aqui, vamos pensar, ele é só um caso mais simples, tá? Mas vamos pensar, ó, que esse daqui seja um motor, tá? E esse meu motor, ele tá rotacionando, tá ligado a uma carga, tá? E a força contrária dessa carga está representada por esses dois elementos, tá? Então, sempre é assim, ó. Esses dois elementos estão representando sempre uma carga de um motor, tá? A gente simplifica ele para facilitar o cálculo. Você vai ver que a próxima modelagem que a gente vai fazer depois dessa daqui é pegar o torque do barco.
é um, como é que fala? O negócio é um, ai, fugiu o nome. Não. Deixa eu ver que tá aqui. É Uma o, lancha? Um barco? O não, mas quê? é só o eixo de rotação do barco, A hélice? a hélice, obrigado. Caramba, tava tendo aqui uma isquemia, quase. Isso aqui é igual a J vezes AC, tá? Então, ó, T, ela é a minha força de entrada, então eu vou manter. Agora, ó, depois que eu escrevi a minha segunda lei de Newton, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que tentar representar tudo em termos de entrada e saída. É o torque de T e a minha saída é o meu θ, tá? Então vamos lá, ó. A força em um amortecedor viscoso, tá? A força no amortecedor viscoso, ela é o coeficiente do amortecedor, D, vezes a velocidade angular, ômega de T, menos. O torque em uma mola, ele é a constante o TK, ele é a constante da mola K, vezes o deslocamento angular, vezes o meu θ de T. Isso daqui é igual a J vezes a aceleração centrípeta. Tá? Então vamos lá. Por que você pôs um ômega no outro teto? Oi? Por que você pôs um ômega no outro teto? O ômega, porque esse aqui é a velocidade, né? Ah, Então, a força, o torque no meu amortecedor é a constante vezes a velocidade. Se a gente olhar naquela tabela que eu mostrei para você, o torque na mola é o deslocamento vezes K. Tá? deslocamento. Na mola, Bom, deslocamento. e o θ, ele é o meu deslocamento angular. Então, ó, eu tenho que representar novamente tudo em termos de entrada e saída. Esse daqui já está em termos de entrada e saída? Tá. Eu não preciso mexer com ele. Então, torque de T menos. Esse daqui, ele está em termos de entrada e saída? Não, né? Está em D. D é a constante. E esse elemento aqui que não é a constante está em ômega. Se ele está em ômega, não está nem na entrada nem na saída, mas é possível? Sim, né? Ó, a minha velocidade angular, ela é a minha derivada da primeira do deslocamento angular. Menos K. O meu deslocamento θ de T está em termos da minha saída, eu não preciso mexer, é igual a J, que é a minha constante, A. Tá? Olha aqui. A minha aceleração A, ela não está em função da minha entrada nem da minha saída. Mas eu posso substituir? Posso, né? A aceleração, ela é a derivada da segunda do deslocamento angular. Agora eu vou colocar tudo que for entrada de um lado, tudo que for saída do outro. Então vai ficar aqui, ó, torque de T é igual a J θ, duas linhas de T. Ó, tá menos D θ', se está subtraindo, passa para cá, somando. Mais D θ, duas linhas de T. Menos K θ' de T, passa para lá, somando. Mais K θ' de T. Tá? Então vamos lá, ó. Agora já escrevi em termos da minha entrada e da minha saída, tá? Já coloquei a entrada de um lado, saída do outro. O que a gente vai fazer agora? A gente vai aplicar o Laplace. Então vamos aqui, ó. Aplicando Laplace.
Pode prestar atenção aqui, depois eu dou tempo para copiar, viu? Ó, então Ok. vamos lá. Condições iniciais duras, tá? O torque de T, ele vai ser igual aqui, ó. Então, Laplace de torque de T, ele é o meu T de S, tá? Constante, eu coloco do lado de fora, então J eu coloco do lado de fora. Laplace da derivada da segunda de θ de T, quanto que é? Você lembra? Laplace, peraí. Teta de Laplace da T. derivada da segunda. A é S quadrado, dado. θ de S. Uhum. Mais D, que é a constante, eu deixo do lado de fora. Laplace da derivada da primeira. S, teta de S. S, θ De S. de S. Tá? Mais K é constante, eu deixo do lado de fora. Laplace de θ de T, Teta de S. θ de S. Então, ó, vou continuar aqui no quadro do lado. Tem um outro Então, aí. ó, eu vou pegar aqui e vou colocar o meu θ de T em evidência, tá? Então, fica aqui, ó, T de S é igual. Vou pegar o meu θ de S e colocar em evidência, então fica θ de S que multiplica JS quadrado mais DS mais K. Mais DS mais K. Bom, o que eu vou fazer? Eu vou dividir a minha função de transferência, ela é a minha saída dividida pela minha entrada. Minha saída é o θ de S e minha entrada é o meu θ de T. Então, eu vou passar o meu θ de T dividindo. Então, 1 é igual a θ de S, que divide T de S, que multiplica JS quadrado mais DS mais K. Tá? Então, olha só. Bom, eu tenho que isolar isso daqui, né? Então, se isso daqui está multiplicando, eu tenho que isolar os meus termos. Minha entrada pela minha saída. Se isso daqui multiplicando, vai passar dividindo. Então, ó, o meu θ de S pelo meu T de S, ele vai ser 1 sobre JS quadrado mais DS mais K. Essa daqui, ó, é a minha função de transferência daquele primeiro termo aqui. Conseguiu pegar, Luiz? Uhum. Sim. Entendeu bem? Entendi. Tem que... Ó, quer um tempinho para copiar? Deixa eu copiar aqui. Deixa eu pegar. Tá. Vou tentar aqui pegar. Ó, consegui pegar tudo, a lousa toda, em uma imagem só. Cara, o que você achou? Você achou que a lousa funcionou melhor? Ou estava funcionando melhor no esquema anterior? Acho que você funcionou bem, viu? Pô, tá, sucesso. Você vê? O suporte da tua câmera tá onde? Se não onde? Vou mostrar para você. E daí Tá em você cima de um conseguir. tripé, que tá em cima, ó. Ah, Porrada mas de. eu ia falar isso pra você mesmo. E se você conseguisse, tipo assim, levantá-lo um pouco mais e afastá-lo para trás, acho que ficaria melhor ainda. Cara, afastar mais vai ficar difícil, porque meu escritório aqui ele é pequeno. Ah, mas você A conseguir, tipo. minha mesa já tá quase colada na parede. Ah, entendi. Se você Mas conseguisse. levantar mais, eu posso até arrumar mais livro aqui. Vamos Eu ia ver. falar pra você colocar uns livros mesmo, que daí essa luz sai da frente ali. É, verdade. E aí eu posso diminuir a angulação aqui. É tanto que eu não estou escrevendo nada na região da luz, é uma região que eu estou perdendo do quadro.
Abaixa só um pouquinho ela, a câmera. Cara, ela tá no limite. Torce ela um pouquinho. Não, só torcer ela um pouquinho para baixo. Ah, tá. Aí, tô pegando tudo aqui. Ih. Aí, agora peguei todo o livro que eu tinha aqui em casa. O tripé dela torce para baixo? Torce. Ele também tá. Ele tá bem fininho aqui. É que a última linha ali tá cortando metade da. Tá cortando? Pera aí, ó. E agora? Agora ficou bom. Agora tá certinho. Aí, ó. Quando você acabar de copiar, você me avisa, viu? Beleza. Que aí a gente parte pro próximo. Já era me ter saído mais cedo do serviço, tá? Às 4 horas, atrasei, enrolei a mão hoje. Nega, eu tava achando que não ia ter aula hoje. Assim, o pessoal deve ter combinado de não aparecer. É que dia de sexta eu saio às 4 do serviço. Só que hoje deu um problema lá, tive que ficar. Saí de lá quase 7 horas da noite. É. Essas contas parece que é menor que as outras. É só porque esse é primeiro. Espera o próximo.
Quando acabar isso, você me avisa, Luiz? Beleza, acabei de acabar. Acabou? Acabei. Então vamos lá. Então esse daí foi o primeiro exercício que a gente fez, né? Olha só. Então, opa, como é que eu passei? Então, esse daqui foi o primeiro exercício, né? Olha só. Então, olha aqui. A gente tem um. Vamos pensar esse sistema aqui, tá? Então, ó, o sistema da hélice de um barco, tá? Então, a gente tem aqui, ó, o motor que causa um movimento de torque, tá? O motor tem um momento de inércia dele, JE, tá? Que causa o torque nele aqui, tá? Esse torque do motor, ele é transmitido por uma haste, desculpa, até a hélice. A hélice, sim, está em contato com o barco, né? E rotaciona. Esse atrito da hélice com o barco faz a lancha, o barco ir para frente, tá? Então, esse daqui é o sistema de como o movimento de rotação do motor do barco é transmitido para a hélice e faz o barco andar para frente, tá? Então esse daqui, ó, é o meu sistema real. Então aqui a gente tem o sistema real. Ó. Esse sistema, tá? A gente pode simplificar ele, tá? Para facilitar a nossa operação, a gente pode simplificar ele assim, ó, tá? Então tenho o meu motor, tá? Ó, o meu motor aqui, onde vai ser gerado o torque, então o torque T, tá? O meu motor, ele tem uma inércia, tá? Essa inércia está sendo transmitida nesse sentido aqui, ó, no sentido de por cá. Não é bem uma mola, né? Mas qualquer corpo tem uma constante elástica, tá? Uma bola de chumbo tem uma constante elástica. É uma constante muito grande? É, mas tem a constante elástica dela, tá? Que está transmitindo esse movimento rotacional do motor para a hélice, que tem o movimento rotacional dele. Só que essa hélice, ela está girando livre? Ela está girando no ar? Não, né? Ela está em contato com a água. E essa água está girando um atrito B. Então, esse sistema aqui eu simplifiquei para esse sistema de baixo, tá? Então, a gente tem aqui, ó, o meu torque 1, que é a entrada do meu sistema, tá? E a minha saída é o deslocamento angular na hélice. Então, vamos fazer esse exercício aqui? Então, vamos lá. Ó. Então, vamos lá. Deixa eu apagar primeiro esse esquema que tá aqui já. Deixa eu apagar aqui. Quando você apaga, eu vou pegar uma água lá. Vai lá, apaga. Vai lá. Quando você chegar aí, você dá um toque para eu saber.
Eu deborto. Ó, então vamos lá. Então a gente pode simplificar o sistema assim, ó. Então a gente tem aqui, ó. Tá? Um corpo J1, tá? Ligado a um corpo J2. Isso aqui é uma simplificação do esquema de hélice, tá? Que tá aqui, ó. Essa hélice, ela tem um atrito viscoso, tá? Então vamos lá. Nesse corpo aqui, ó, eu vou aplicar aqui um torque T, tá? No meu corpo 1, um torque T de T, tá? Quando eu aplicar esse torque nesse corpo aqui, vai surgir um deslocamento θ1, né? Esse deslocamento θ1 aqui, ó, esse deslocamento θ1, ó, ele vai ser transmitido tá? Ele vai ser transmitido aqui, ó, por esse eixo, por essa haste, tá? Então aqui, ó, só que essa haste está presa a essa haste J2 aqui, tá? Então ela vai ter aqui inicialmente, ó, uma força TK de 1 em 2, que vai ser contra esses movimentos, tá? Mas nesse corpo aqui ela é contra, tá? Então olha só, essa força, tá? Ela vai ser transmitida para o meu corpo J2. Então, no meu corpo J2, ela é transmitida, tá? Então, a gente vai ter aqui uma TK de 2 em 1. E contra ela aqui, ó, tá? Tem uma força de atrito, que é uma força que eu vou chamar aqui T, D, tá? Então, vamos lá, ó. Então, qual que é o primeiro passo? O primeiro passo de todos é diagrama de corpo livre, né? Então, vamos lá. Tá vendo o quadro? Tá, né? Tô. Então, vamos lá. Então, o primeiro passo de todos é diagrama de corpo livre. Só que agora a gente tem mais de um corpo. A gente tem dois corpos, ó. Então, eu vou fazer aqui para o corpo J1 e para o corpo J2, tá? Ó, para o meu corpo J1, eu tenho uma força que eu tô causando, que está sendo nele, né? Que é a minha força θ. A minha força é o meu torque de T. Contra, tá? Contra aqui, ó, tentando segurar, eu tenho aqui, ó, a minha força TK de 1 em 2, tá? Então é a força aqui, ó, que o 1 faz em 2, tá? Só que essa mesma força que é a que existe aqui, ela é transmitida e é que faz a minha hélice rotacionar. Então a força aqui no TK de 1 em 2 é a força que faz a hélice rotacionar aqui, ó. Então é o meu TK de 2 em 1. Só que olha só, essa força aqui, ela encontra uma resistência. Então no sentido contrário aqui, ó, a gente tem T, D. Então, ó, fiz o diagrama de corpo livre para os dois corpos, ó. Então, para o corpo 1, a gente tem T num sentido, TK de 1, 2 em um sentido. No corpo 2, a gente tem TK de 2 em 1 no sentido e TD no sentido contrário. Bom, depois que eu encontro, depois que eu faço o diagrama de corpo livre dos corpos, o próximo passo é o próximo passo aqui é escrever a segunda lei de Newton para cada um dos corpos. Então vamos começar aqui pelo corpo 1, ó. Então aqui, ó. Segunda lei
de Newton para o corpo 1. Vamos lá, o que a segunda lei de Newton fala para a gente? Somatório dos torques é igual ao momento de inércia J1 vezes a aceleração 1. Lembrando, ó, que a minha entrada é o meu torque T e a minha saída aqui, ó, ela é o meu momento angular θ2. Tá? Então vamos lá, ó. Quais forças que estão ajudando no movimento? Então aqui, ó, torque de T, tá? Tem mais alguma força ajudando? Não. As ajudando são positivas, as atrapalhando são negativas. Só do J1. Isso, ó. Então, no J1 só, a gente tá só fazendo no corpo do J1, tá? É separado para cada corpo. Uhum. Então, no J1, ajudando tá o torque e atrapalhando tá a força TK de 1 em 2. Tá? Isso daqui é igual a J1 vezes aceleração centrípeta 1. Então, aqui, ó, agora a gente vai tentar escrever tudo em função da minha entrada e da minha saída, tá? Então, vamos lá, aqui, ó, o meu torque θ de T menos... Bom, quanto que é o TK de 1 em 2, tá? Ele é a minha constante da mola K, que multiplica θ1 de T menos θ2 de T. Tá? Isso daqui é igual a J1. Bom, a aceleração centrípeta 1, a gente já viu que eu posso escrever ela como θ1, duas linhas de T. Não posso? A aceleração eu não posso escrever como θ1, duas linhas. A aceleração 1 eu posso escrever como θ1, duas linhas. Então, ó, vou passar tudo que for θ para o outro lado, tá? Então, desse lado aqui, ó, vai ficar só T de T. Tá? Isso daqui, ó, é igual a menos. Então, isso aqui é igual. Bom, aqui, ó, é menos... J1, desculpa. J1, θ1, duas linhas de T. Tá? Ó, aqui é menos K, θ1. Se é menos K, θ1, vai passar para o lado de lá. Mais K, θ1 de T. Aqui, ó, menos com menos é mais K, θ2. Se é mais, vai passar para cá, menos. Menos K, θ2 de T. Bom, vamos lá. Então, ó, já achei a segunda lei de Newton. Expressei todos os termos em função de entradas e saídas. Coloquei entrada de um lado, saída para o outro. O próximo passo é aplicar Laplace. Então, aqui, ó, aplicando Laplace. Então, ó, o Laplace de θ de T, a gente já viu que ele é o T de S. Tá? É igual, J1 é constante, eu deixo do lado de fora, J1. Bom, o Laplace de θ1 de T, duas linhas, é quanto? θ1 de TS. É, duas linhas, ó. θ1, duas linhas. Θ ao quadrado. Não, S ao quadrado, né? S quadrado. S quadrado, θ1 1 de S. de S. Mais K. Laplace de θ1 de T? θ1 de S. θ1 de S. θ1 de S menos K. Laplace de θ1 de T? θ1 de S. É θ2, né? θ2, desculpa. θ2 de S. De S. Então, olha só. Vou colocar θ1 em evidência aqui, tá? Então, a gente vem aqui, ó.
T de S, ele é igual a θ1 de S, que multiplica J1 S quadrado mais K, menos K, que multiplica θ2 de S. Então, olha só, essa aqui é a minha equação para o corpo 1. Ela ainda não é função de transferência, porque para ser função de transferência, a gente, tudo que estiver variando, ou seja, tudo que estiver em função de S, tem que ser entrada ou saída. O meu θ, o meu torque, ela é a minha entrada, o meu θ2 é a minha saída. Mas eu tenho aqui um θ1 que não é nem entrada e nem saída, tá? Como que eu vou sumir com ele? Eu vou precisar achar uma equação que relacione θ2 e θ1 de forma que eu consiga substituir aqui em um e encontrar a minha função de transferência. Onde que eu vou achar essa equação? Ali, ó. No meu querido corpo 2. Então vamos fazer aqui, ó. Vamos aplicar aqui, ó, a segunda lei de Newton. A segunda lei de Newton para o corpo 2. Então a gente tem o corpo 2 aqui, ó. Então, o meu corpo 2, o que ele fala para mim? Ele fala, então, aqui, ó, o que a segunda lei de Newton fala para mim? Os somatórios de torque no corpo 2 é igual a J2 vezes a aceleração centrípeta 2. Quais torques que a gente tem aqui no corpo 2? A favor do movimento, ó, a gente tem aqui, ó, TK de 2 em 1. E contra, a gente tem menos TD. Isso daqui é igual a J2 vezes a aceleração centrípeta 2. Vamos tentar representar agora todo mundo em função da minha entrada ou saída. Então, o meu TK de 2 em 1, no corpo 2, ele é a minha constante K, que multiplica θ2 de T menos θ1 de T. Tá? Menos. O meu TD, ele é no meu corpo 2. Então, ele é, ó, a minha constante de tempo, a minha constante de atrito D, vezes a minha velocidade angular ômega 2. Tá? Isso daqui, ele é igual a J2 vezes a aceleração centrípeta 2. O que eu vou fazer aqui agora? Ó? Eu vou colocar tudo que for θ1 de um lado, tá? E tudo que for θ2 do outro lado. Então, ó, o meu K multiplicando aqui, ó, desse lado vai ficar menos K θ1 de T. É igual J2. A minha aceleração centrípeta 2, eu posso escrever ela como θ2, duas linhas. Né? Ó, o meu menos D, tá menos D, vai passar para cá mais D, tá? A minha velocidade angular ômega 2, a gente pode escrever a velocidade como θ, uma linha. E olha só, a minha... E a minha, ó, aqui eu tenho K θ2 positivo, vai passar para cá menos K θ2 de T. Tá? Bom, coloquei θ1 do lado, coloquei θ2 do outro. O que eu posso fazer agora? Eu posso aplicar Laplace. Então vamos aqui, ó. Aplicando vamos lá, aplicando Laplace.
Menos K é constante, eu deixo aqui de fora. Menos K. Laplace de θ1 de t é? θ1 de S. Eu tô falando com o apertado aqui. Isso, ó. Vamos lá. J2 é constante, eu deixo do lado de fora. Laplace de θ2 de t é? S ao quadrado. S quadrado. θ2 de De S. Mais D. Laplace de θ1 linha 2 de t? S θ2 de S. θ2 de S. Menos K. Laplace de θ2 de t? θ2 de S. θ2 de S. Tá? Então, olha só. Eu vou colocar o meu θ2 em evidência aqui, ó. Então, θ1 de S, ele é igual a... Vou colocar aqui θ menos K, né? Menos K θ1 de S é igual a θ, que multiplica θ2 de S aqui, que multiplica, vamos ficar J2S quadrado mais ds menos Menos K. K. Bom, eu tenho que isolar o meu θ1, né? Se ele está multiplicando aqui, ele vai passar dividindo. Então, a gente tem aqui, ó, θ1 de S é igual a θ2 de S, que multiplica J2S quadrado mais ds menos K, que divide menos K. Essa daqui é a minha equação 2. Depois que eu pegar ela e substituir em 1, a gente consegue achar a função de transferência. Tá? Quer um tempinho para copiar, então? Quer? Não Beleza. precisa, né? Ó, deixa eu voltar aqui para o primeiro quadro. Quando você acabar ele, eu passo lá para o segundo. Você me avisa, eu passo para o segundo, não tem problema nenhum. Aí, beleza.
Luiz, Oi. ali depois do TD ali no vermelhinho ali onde tá a seta, o que tem ali? No rumo da luz ali? É TD e o outro o que que é? Aqui em cima? Não, pra cá, à esquerda. Mais pra esquerda. Aqui Aí, é bem, em cima. 2. É TD e TD e teta 2. beta 2. Obrigado. Teta 2. Ah, beleza. Ô, Luiz, Oi. pode passar pro segundo quadro, né? Pode passar para o segundo quadro? Vamos lá. E aí, deu para ver? Sim. Terminando de copiar, eu vou no banheiro rapidão, tá? Beleza.
2. E aí, podemos ir lá? Sim, terminei aqui. Então vamos lá. Opa. Deixa eu ver aqui. Então, ó. O que a gente vai fazer aqui, então? Tá? A gente vai ter que substituir 2 em 1. Tá? Então, olha só. A minha equação 1, vou deixar para apagar ela por último, só para eu saber o que eu tenho que substituir, ó. Vou deixar o esquema aqui em cima. Ó. Então vamos lá. O que a gente vai fazer aqui? A gente vai substituir. Então vamos aqui. Eu tenho que secar um pouquinho, porque eu passo tanto álcool que o quadro fica molhado. Então, ó, a gente vai substituir, tá? 2 em 1. Então, qual que é a minha 1, ó? A minha 1 é essa daqui, ó. T de S é igual a θ1, tá? Então, aqui a gente já começa a substituição. No lugar de θ1, a gente vai colocar θ2 de S, que multiplica J2S quadrado mais ds menos k, tá? Sobre menos k, que multiplica, aí agora vai o restante, ó. Qual que era o restante? J1S quadrado mais k menos k θ2 de S. Agora a gente pode vir aqui e apagar o restante. Então vamos lá, ó. Então vamos fazer essa distributiva agora aqui, ó. Então fica assim, ó. T de S é igual a θ2 de S, que multiplica J1, J2 vai dar J2, J1, SA quarta. J2S quadrado mais K vai dar J2K S quadrado. Vamos lá. ds, que multiplica J1S quadrado, dá mais J1D S ao cubo. ds, que multiplica K, dá mais DKS. Menos K, que multiplica J1 aqui, vai ficar menos J1K S quadrado. Menos K que multiplica mais K dá menos K quadrado. Tudo isso aqui dividido por menos K menos K θ2 de S. Bom, agora eu vou colocar o meu θ2 em evidência. Então vamos lá. Então o meu T de S, ele é igual a θ2 de S. Bom, se eu colocar o meu θ2 em evidência, vai ficar isso daqui menos K, né? Você entende isso? Sim. Então, ó, já vamos colocar já aqui, ó. Isso daqui menos K, qual que é o mínimo múltiplo comum deles? É menos K, né? Isso. Eu vou colocar aqui, ó. Menos K. Tá? Então, olha só. Menos K que divide menos K, dá menos K. Dá 1, desculpa. Agora é tudo isso de cima de novo aí. Isso. Vezes tudo isso daqui de cima, é tudo isso de cima.
Então vai ficar aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Então vamos lá, vai ficar aqui. J2, J1, essa é a quarta. Já vou colocar até em evidência aqui, ó. Mais J1D, esse é o cubo. Vou colocar o meu S quadrado em evidência. Então fica mais J2K menos J1K S ao quadrado mais DKS, tá? Menos K ao quadrado. Então, aqui, ó, menos K que multiplica 1 dá 1. Menos K vezes menos K aqui dá mais K ao quadrado. quadrado. Então, eu tenho aqui menos K ao quadrado mais K ao quadrado, eu posso Cortar. cancelar. Tá? Então, olha só, a minha função de transferência, tá? Eu vou dividir, é a minha saída dividida pela minha entrada. Então, esse daqui está multiplicando, passa dividindo. Esse daqui que está multiplicando vai passar dividindo. Um que divide isso daqui é a mesma coisa que inverter, não é? Uhum. Então, a minha função de transferência, vou precisar do quadro ao lado. Não vai ter jeito. É mais papel. Não cabe tudo embaixo aí? Será que cabe? Acho que cabe, né? É que lá fica melhor, cara. Não tem mais espaço. Vai ficar espremido ali. Então, por fim, ó, minha função de transferência continua aqui, ó. Vou mostrar que continua do lado. Ela é. Então, ela vai ser aqui, ó. Θ2 de S que divide T de S, ela vai ser igual a menos K, que divide J1, J2, S a quarta, mais J1, S ao cubo, mais J2K menos J1K S quadrado mais DKS. Ô, Luiz, faltou um dele. Aonde? No No J1 aqui, né? S3, isso. Isso. Aqui, ó. Mais J1D S cubo. Aqui, ó. J1, J2, SA quarta. Então, essa daqui é a função de transferência, ó, de uma hélice de um motor. Então, com essa equação, a gente consegue modelar, devido à força que a gente aplicar no motor, qual vai ser o torque que ele vai responder. Quer dizer, devido ao torque que a gente vai responder, qual a rotação que ele vai ter. Legal, né? Sim. Vou deixar aí para você copiar. Mas dependendo do torque que tem, é uma velocidade? Dependendo do torque, é uma velocidade. Sabe tipo um motor de uma moto também? Mesma coisa.
Funciona também. Só vai ser outro esquema, né? Mas é um motor.